Antônia, novamente conversar com vocês. Nós estamos com uma série em andamento, mas eu acho importante fazer este vídeo especial, vamos chamar assim, para tratar de uma questão que envolve aspectos que vão definir, inclusive, as questões teológicas. E é importante a gente destacar isso aqui, eu coloquei, inclusive, como título aí, né? Esse título que é chamativo, inclusive, né? Para a gente tratar dessa questão. Então vamos lá. 1.189 capítulos, 31.102 versículos. Esse número está gravado na mente de quem cresceu com a Bíblia de Almeida. Talvez você já tenha ouvido alguém citar um deles para justificar ódio. Por exemplo, Levítico 18:22 ou Romanos capítulo 1, de 26 a 27. Versículos soltos, arrancados do contexto, atirados como pedras contra pessoas que o citador normalmente nunca se deu ao trabalho de conhecer. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Mas eu preciso te fazer uma pergunta que ninguém faz. Quem decidiu onde cada capítulo começa e termina? Quem numerou cada versículo? Alguém já te ensinou sobre isso anteriormente? Já ouviu falar? Porque o sujeito que usa Levítico 18:22 para condenar alguém não sabe, ou não quer saber, que a palavra toevá ali significa abominação ritual, não juízo moral eterno. E ele também não sabe que o sistema de numeração que ele usa como arma foi inventado apenas 1.200 anos depois de Yehoshua, por um arcebispo inglês que não falava hebraico, e os versículos foram numerados por um tipógrafo francês enquanto viajava a cavalo entre Paris e Lyon, nas suas passagens e paragens nas estalagens, nos estábulos. O mesmo número que ele usa para odiar foi criado por homens que nunca leram o texto no original. E aí eu pergunto, se essa divisão é apenas uma invenção humana, tão humana quanto a tradução que ele lê, será que ele está defendendo a palavra de Deus ou apenas repetindo o ódio que aprendeu? Será que você está adorando o texto certo ou a embalagem que o homem criou? Capítulos e versículos, a invenção humana que você confunde com sagrada. Agora, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Maria Antônia, são 45 anos de estudo, pós-graduação em História, Geografia e Arqueologia Bíblica pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Autores e mentores como Emanuel Tov, David Flusser, Yosef Garfinkel, Elishu Kron, 3 livros publicados, um quarto livro a caminho. E eu estou aqui para te dizer, com toda a autoridade acadêmica que eu posso ter, os capítulos e versículos da sua Bíblia não são inspirados. Vou repetir, não são inspirados. Foram inventados por homens. E o discurso de ódio que usa esses números como arma é tão ignorante quanto perigoso. A verdade liberta, mas a verdade está no texto hebraico original, não na numeração que um tipógrafo francês inventou enquanto viajava a cavalo. Não sabia disso, não, né? É história. O que havia antes? Antes de existirem capítulos e versículos, como o texto era lido? A resposta está nos manuscritos mais antigos que nós temos hoje.
Olhe para essa imagem. O grande rolo de Isaías, encontrado em Qumran, no ano de 1947. O que você vê? Letras contínuas, sem divisão de palavras, sem versículos, sem capítulos, sem pontuação. É o que chamamos de scriptio continua, uma escrita corrida, onde o leitor precisava conhecer o texto para saber onde começava e onde terminava cada unidade de pensamento. Mas isso não significa que o texto era lido de qualquer jeito. A tradição judaica já tinha um sistema de divisão. As parashot, porções semanais de leitura, e dentro da Torá haviam divisões em parágrafos aberto, peturá, e fechados, setumá, indicados por espaçamentos no pergaminho. Perceba, essas divisões seguiam o conteúdo, seguiam o tema, seguiam a narrativa. Não eram números arbitrários. Um rolo de Isaías era lido do começo ao fim. Uma carta de Paulo era lida inteira na Assembleia. Os evangelhos fruíam como narrativas completas. Compare o rolo antigo e a Bíblia moderna. E é aqui que o problema começa. Porque em algum momento a Igreja Ocidental decidiu que o texto precisava ser, entre aspas, organizado. Não para melhor compreensão, mas para referência acadêmica. Vamos falar sobre Stephen Langton e a divisão em capítulos. Conheço o homem que decidiu onde a sua Bíblia começa e termina cada capítulo. Stephen Langton, clérigo inglês, professor na Universidade de Paris, mais tarde arcebispo de Cantuária. Foi ele que, entre 1204 e 1205, pegou a Vulgata Latina e a dividiu em capítulos. Ele pegou o texto latim, em latim, não hebraico. Fique claro isso. Então, em que língua Langton trabalhou? No latim da Vulgata. Ele não sabia hebraico. Ele nunca leu o texto hebraico, nem leu o texto massorético, que já existia no século XI. Ele não entendia a estrutura poética hebraica, os paralelismos hebraicos, a métrica dos salmos hebraicos, a arquitetura narrativa da Tanakh, da Bíblia hebraica. Ele pegou o texto em latim, que já era a tradução do grego, e impôs uma divisão escolástica, medieval, ocidental, sobre um texto oriental escrito 1000 anos antes. E qual era o propósito? Não era facilitar a compreensão espiritual do povo, era permitir que teólogos medievais encontrassem passagens rapidamente para suas disputas acadêmicas. A divisão de Langton foi uma ferramenta de referência, nunca uma revelação divina. Vamos falar sobre Robert Stieni e os versículos. Os capítulos já existiam. Robert Stieni nasceu em 1503, faleceu em 1559. Viveu 56 anos. Os capítulos já existiam, mas faltava um sistema mais fino, os versículos. Quem fez isso foi Robert Stieni, nome latinizado Stephanus, tipógrafo e impressor gráfico francês do século XVI.
E aqui a história fica ainda mais preocupante. Segundo seu próprio filho, Henri Estienne, Robert fazia divisão em versículos enquanto viajava a cavalo entre Paris e Lyon, na França, por óbvio, parando nas estalagens para descansar e anotando os números às pressas. Isso o filho, o próprio filho dele, disse que esse era o método dele dividir os capítulos existentes em versículos. Em 1551, ele publicou o Novo Testamento, agora o grego, com versículos numerados. Em 1555, 4 anos depois, após, ele publicou a Bíblia completa. Não houve um concílio, não houve oração, não houve consulta a manuscrito hebraico nenhum. Foi uma decisão editorial de um impressor tomada às pressas, nos estábulos, entre uma viagem e outra. Tá surpreso? Tá surpresa? Não fique, tem mais. E essa divisão apressada é a mesma que você usa até hoje para provar doutrinas. Cada vez que alguém diz, abre aspas, a Bíblia diz em Romanos 3:23, fecha aspas. Está citando o quê? A numeração que um tipógrafo francês inventou enquanto sacolejava numa estrada de terra no século XVI. A gente, a última publicação foi exatamente a parábola do bom samaritano, né? Como uma unidade. Então vamos fazer a pergunta: qual o maior prejuízo dessa divisão arbitrária, humana? Vou te dar 3 exemplos concretos. Primeiro, a fragmentação da narrativa. A parábola do bom samaritano, que nós explicamos, está em Lucas 10, 25 a 37. Mas o capítulo 10 de Lucas começa no versículo 1, com o envio dos 70 discípulos. Passa pelo, entre aspas, ai de Corazim, fecha aspas. Passa pela oração de ação de graças. E só então chega ao diálogo com o especialista em Torá. Parábola não é uma ilha, ela é a resposta a uma pergunta sobre a Torá. Mas a divisão em versículos permite que alguém cite Lucas 10, 30 a 37 como uma unidade independente e perde o contexto do debate halárrico, que é um debate técnico sobre a Torá, que é a chave para entender por que Yehoshua contou essa história. Outro exemplo, segundo exemplo, Isaías 52 a 53. Isso é uma divisão artificial entre 2 capítulos. A quebra de unidades poéticas e proféticas. O exemplo mais grave está aí, em Isaías 52 e 53. A profecia do servo sofredor foi artificialmente separada. A unidade original de Isaías 52, 13 a 53, 12 é uma única composição poética hebraica. A divisão de Langton a partiu em 2 capítulos. Tá entendendo? Então, quantas interpretações teológicas foram construídas sobre a estrutura errada? Essa é a questão. Terceira, ou terceiro, melhor dizendo, a criação do versículo de prova, entre aspas, versículo de prova. O sistema de versículos permitiu que qualquer pessoa citasse um fragmento do texto como prova de uma doutrina, ignorando o parágrafo, ignorando o capítulo, ignorando o livro inteiro. Veja o processo.
A unidade narrativa original foi fragmentada por Langton e Estienne. Essa fragmentação permitiu o versículo de prova, entre aspas, tá? E o versículo de prova, entre aspas, isolado do contexto, gerou doutrinas que Yehoshua, o rabino judeu do século I, jamais ensinou. Agora, vamos lá, né? Vamos ampliar essa questão. As três Bíblias e o cristão da Bíblia de Almeida. Você que lê a Bíblia Almeida com 66 livros e 1189 capítulos, sabia que a Bíblia do seu irmão católico tem 144 capítulos a mais? Sabia? E que a Bíblia ortodoxa grega do seu irmão cristão grego tem mais ainda? Agora, uma pergunta incômoda. Se a própria lista de livros varia entre as tradições cristãs e se a divisão em capítulos é uma invenção humana, repito, uma invenção humana do século XIII, baseada na Vulgata Latina, que é o texto em latim, traduzido do grego. Em que base você afirma que, abre aspas, a Bíblia diz, fecha aspas? A Bíblia diz algo baseado na numeração que você aprendeu na sua igreja? Eu não estou dizendo que a sua Bíblia não contém a palavra de Deus. Entenda, estou dizendo que o sistema editorial que você confunde a palavra de Deus, confunde com a palavra de Deus. Os números, os títulos, as divisões, isso é humano, 100% humano, muito humano. Vamos analisar então o que nós temos hoje na ordem do dia, vamos dizer assim, que é o PL, Projeto de Lei 4606 de 2019. Então, eles querem transformar exatamente esses capítulos e versículos em lei. O que que diz o projeto de lei? Aspas. Veda qualquer alteração, adaptação, edição, supressão ou adição nos textos da Bíblia Sagrada. Fecha aspas. E aqui nós chegamos a um ponto que vai fazer você entender porque esse vídeo é urgente. Existe em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei, o PL 4606/2019, de autoria do deputado pastor Sargento Isidório, do Partido Avante, pela Bahia, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal. Ele já passou pela Comissão de Direitos Humanos, com relatoria do senador Magno Malta, e nesse momento está na Comissão de Constituição e Justiça. E o que esse projeto diz? Ele abre aspas, ele veda qualquer alteração, vírgula, adaptação, vírgula, edição, vírgula, supressão ou adição nos textos da Bíblia sagrada, repetindo, nos textos da Bíblia Sagrada, para manter a inviolabilidade de seus capítulos e versículos, porque nós estamos falando até agora, e garante a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional, fecha aspas. Pense comigo. O projeto que quer tornar crime qualquer alteração nos capítulos e versículos da Bíblia. Agora me responda. Quem inventou os capítulos? Stephen Langton, um arcebispo inglês do século XIII. Quem inventou os versículos? Robert Estienne, um tipógrafo francês do século XVI. Ou seja, o projeto de lei quer tornar inviolável por lei um sistema editorial criado por dois europeus, um inglês e um francês, que não falavam hebraico, não conheciam o texto maçorético
e trabalharam com o texto da Vulgata Latina, uma tradução do texto que Paulo escreveu. O Estado brasileiro estaria, nesse caso, legislando para proteger como imutável a numeração que o impressor francês inventou, entre uma viagem e outra a cavalo. E a outra questão mais importante, qual Bíblia seria protegida? A Almeida, com 66 livros? A Católica, com 73 livros? A Ortodoxa, com 76, variando inclusive até 81 livros? Mas o problema é ainda maior. Qual Bíblia seria protegida? A Bíblia Almeida, com 66, católica com 73, a ortodoxa grega com 76, e tem uma versão que tem 81. E dentro da Almeida, qual delas? A corrigida, fiel ou a revista e atualizada? A nova versão internacional ou a peregrina? Todas têm capítulos e versículos, mas não são idênticas. Em algumas, o Salmo 22 tem numeração diferente. Em outras, os livros apócrifos nem sequer existem. A Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, a ABIB, que congrega os maiores especialistas em Bíblias do país, protocolou carta no Senado dizendo que o projeto é, abre aspas, impossível de executar, fecha aspas, e demonstra, abre aspas, total falta de conhecimento do que é a Bíblia, de como ela se formou, fecha aspas. O presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, a ABIB, doutor em ciências bíblicas, Cássio Murilo Dias da Silva, declarou, abre aspas, é impossível definir qual é o verdadeiro texto da Bíblia, porque ele não existe. Quem vai arbitrar se uma tradução da Bíblia é ou não é autêntica? Fecha aspas. E o diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a maior publicadora de Bíblias do planeta, Ernie Walter Seiber, acho que deve ser essa a pronúncia do nome dele, em audiência pública no Senado lembrou que, abre aspas, o hebraico original não tinha vogais. Os números dos capítulos e dos versículos foram introduzidos mais de 1000 anos após a Bíblia ser organizada. Fecha aspas. É isso que eu estou falando aqui. Ou seja, a própria Sociedade Bíblica do Brasil, que traduz, né, e distribui também a Bíblia há décadas, diz que o projeto é problemático, para dizer o mínimo, né? Quem é que decide qual texto é o verdadeiro? Pensa no absurdo? Imagine que o projeto vire lei. Aí chega um tradutor bíblico e descobre, pelos manuscritos mais antigos, que uma palavra foi mal traduzida. Hã? Isso não é novidade, porque eu tenho mostrado isso aqui inúmeras vezes. Ele não pode corrigir. Ele está proibido por lei. Um pesquisador encontra nos rolos do Mar Morto uma versão diferente, que isso ainda está em pesquisa. Para quem não sabe, hoje nós estamos falando da Bíblia chamada Quinta, que é a quinta versão em hebraico. Se é a quinta versão em hebraico. Agora observe que as traduções para português, elas são do século XVI, ou seja, nós não tínhamos nem sequer descoberto dos manuscritos. Hoje nós teríamos que rever essa questão acadêmica para saber exatamente aquilo que os manuscritos do Mar Morto, os pergaminhos, nos trouxeram e ser mais real, mais fiel. Aí sim, estudando sempre, né? Então, assim, imagine então esse pesquisador que encontrar nos rolos do Mar Morto versão diferente, não pode publicar, porque a lei brasileira, e isso é inédito, né? A lei brasileira já definiu qual é, aspas, a Bíblia oficial. Para enfatizar, o Estado brasileiro, que é laico, se tornaria o guardião de uma
tradução específica da Bíblia, baseada numa divisão de capítulos de um arcebispo inglês e numa numeração de versículos de um impressor francês. Sério? A consulta bíblica no site do Senado mostra mais de 13 mil votos. Perdão, a consulta pública, né? Foi feita uma consulta pública, né? No site do Senado. Então, a consulta pública no site do Senado mostra mais de 13 mil votos a favor e pouco mais de 2 mil contra. Mas a pergunta que fica é: quantas dessas 13 mil pessoas sabem o que eu estou falando aqui nesse vídeo? Que os capítulos foram inventados por um arcebispo inglês do século XIII que não falava hebraico. Isso nos leva ao ponto mais delicado. Por que as pessoas têm tanto medo de questionar a numeração da Bíblia? Por que um projeto de lei como este encontra 13 mil votos de apoio? A resposta se chama bibliolatria. Isso significa adorar o papel, que é um tipo de idolatria. E aqui vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Então existe esse fenômeno que eu chamo de bibliolatria, ou seja, adoração ao objeto Bíblia, ao papel impresso, à tinta, à capa de couro, à numeração. A pessoa confunde o veículo com a mensagem, confunde a tradução com a revelação, confunde o número do versículo com a verdade. Yehoshua, o rabino judeu no século I, deixou bem claro, abre aspas, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, fecha aspas. Ele não disse, abre aspas, toda palavra que está impressa nessa edição de Almeida, fecha aspas. Ele disse a palavra que sai da boca de Deus, do Eterno, a revelação viva, o texto original, o significado que o autor divino comunicou, não aquilo que foi feito depois pelos homens. Aqui nós temos 3 imagens, um pergaminho antigo, uma Bíblia impressa e um aplicativo de celular. A bibliolatria pode assumir várias formas. A pessoa que beija a Bíblia fechada, sem nunca abri-la. Aquele que decora versículo, mas não entende o contexto hebraico. A que acredita que a numeração de capítulos é inspirada. A que defende que a Bíblia Almeida, entre aspas, defende a Bíblia Almeida como se a tradução do português fosse o texto original. Devar ha-emet. Yehoshua orou, abre aspas, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, fecha aspas. Em hebraico, davar ha-emet. Davar ha-emet. A palavra de Deus é a verdade, mas a palavra de Deus não é o papel, não é a numeração, não é a tradução em português. A palavra de Deus é o que ele falou. E precisamos voltar ao texto original para ouvir essa voz. Não adore o livro, adore o autor. Bibliolatria é idolatria. Simples assim. Quando a pessoa adora mais a tradução que a verdade original, quando ela defende mais a numeração que o significado real, quando persegue pessoas e persegue quem questiona as doutrinas baseadas em versículos isolados, essa pessoa, está adorando uma criação humana. Isso não é fé. Isso é superstição com capa de couro. Agora fica a pergunta, né? Depois de tudo isso, o que que tu vai fazer? O que você faz com essa informação? Primeiro, reconheça que a divisão em capítulos e versículos foi um recurso editorial humano útil para referência, mas não é inspirado. Segundo, lembre que ler um versículo isolado
Volte ao contexto. Pergunte: o que vem antes? O que vem depois? Como isso está escrito lá no original hebraico? Terceiro, estude a Tanakh, a Bíblia hebraica, no original. Você não precisa ser especialista em hebraico para começar. Use interlineares, aplicativos como o Cefaria e outros. Quarto, não adore a Bíblia, adore o Deus da Bíblia. Uma última pergunta para você refletir. Se a própria estrutura de numeração que usamos para provar doutrinas é uma invenção humana do século XII e do século XVI, baseada na Vulgata Latina e não no texto hebraico original, quantas dessas doutrinas foram construídas sobre versículos isolados que, no contexto original, significam algo completamente diferente? Conhecimento liberta, a verdade liberta. A verdade, ela é hebraica, inclusive da tirania das numerações que nos ensinaram a confundir como se fosse o texto sagrado. Títulos, o título Bom Samaritano, não está escrito bom, nem em lugar nenhum, nem no grego, e nem Yehoshua falou nada disso em hebraico. Nós vimos isso no primeiro vídeo da série. E talvez, ao remover essa camada editorial, ocidental, a voz hebraica original de Yehoshua se faça ouvir com mais clareza. A palavra de Deus não mudou. O que mudou foram as camadas humanas que acrescentaram a ela. A verdade está no original hebraico. O resto é comentário. Inscreva-se no canal, ative o sininho. No próximo vídeo, nós continuaremos a nossa jornada pelas autênticas parábolas de Yehoshua. Até lá, paz e verdade sobre Israel e todas as pessoas. Shem Olam.